começamos a aprender a matemática, na verdade é uma grande conquista, né? O processo é por construção, né? Precisa-se de autonomia plena. Né? É uma área do conhecimento, né, do qual precisa-se deixar experimentar. Até mesmo o ato do brincar, né, o próprio Einstein, né, já dizia que brincar é a primeira forma de experimentar. Eu tenho facilidade com matemática e eu acho que a matemática, para mim, é uma das minhas matérias preferidas, entre as mais fáceis e favoritas. Quando a gente pega a evolução da matemática, culturas que são marcadas por elementos matemáticos, seja egípcia, seja grega, seja Babilônia, se a gente for para os árabes. Então nós vamos encontrar essas pontuações de cada uma das culturas, dando a sua contribuição para a evolução matemática. O conhecimento matemático ele se desenvolve na medida em que a pessoa desenvolve seu próprio pensamento de ser humano. A matemática com certeza é para todos. Eu diria que é uma matéria que faz a gente entender a vida mesmo, porque ela está em todos os lugares. E se você for parar para pensar, para você se comunicar, para você explicar alguma coisa, para contar, você tem que usar matemática. Se olharmos para a natureza, né, nos apresenta, né, belíssimas estruturas. Né? Se eu tomo uma borboleta, né, que a simetria é perfeita, então a natureza nos dá várias respostas sobre esse campo desse conhecimento. Em qualquer lugar que se olhe, a matemática está presente. E na sala de aula, a disciplina costuma preocupar os alunos. A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento. Isso levando para o campo acadêmico. Não tem nenhuma outra área, e nas pequenas estruturas. Pertence à aritmética a ideia de classificar, criar classes, criar grupos. Né? A biologia, por exemplo, não sobreviveria, né, se ela não construísse classes. Né? Mamíferos, répteis, né, e são classes. Né? Isso advém, né, do campo do conhecimento matemático há 12 mil anos atrás, né, quando nós selecionamos um grupo de pedrinhas com um grupo de ovelhas e fizemos correspondência termo a termo para estruturar a primeira lógica de contagem. Né? Então, essa primeira grande conquista nossa foi a ideia de construir classes. Né? Então, classificar, como um dos primeiros preceitos do conhecimento matemático, se aplica até hoje. Se você fosse a um supermercado e ela não fosse organizada por gôndolas, né, onde tivesse farináceos, limpeza doméstica, né, a gente ficaria horas e horas caminhando dentro de um supermercado. Né? Então ele é todo estruturado e organizado por essa própria estrutura de classes. Nossa, a matemática no dia a dia está em tudo. Eu olho, ora, eu estou verificando o tempo. Olha, eu pago alguém algo, eu estou recebendo, eu já tenho que estar com a matemática simples ali, de saber quanto eu vou receber de troco, quanto eu devo pagar alguém. Se alguém fala comigo, olha, a senhora precisa comprar 100 metros quadrados, por exemplo, de azulejo para o banheiro da senhora. Se eu não tiver uma noção mínima de matemática, eu vou comprar aqueles 100 metros quadrados de azulejo, que seria um absurdo, a não ser que meu banheiro fosse do tamanho de uma casa, de um quarto, uma coisa assim. Então a matemática está no meu dia a dia e de forma simples, né, eu preciso entender a importância da mesma e com isso lidar bem com os números, sem os tabus de um modo geral que a gente tem, que matemática não é para mim, né? Nós estamos presentes em todas as áreas. Do momento que levantamos até o momento que iremos deitar, né, estaremos lidando com todo esse conhecimento matemático. Né? Ligamos um rádio para verificar, né, o tempo. Né? Nesse rádio vai tocar uma música. Essa música, né, pertence à linguagem matemática. E
eu defendo que é a linguagem mais democrática, porque em qualquer lugar do mundo ela estará presente, né? E quem codificou, né, essa linguagem foi o Pitágoras, né? Ele codificou as notas musicais, por isso ele é considerado o pai da música. Se a gente analisar o próprio entorno, né? As construções, é a presença das formas geométricas o tempo todo, a mobilidade, a dinâmica do nosso organismo mesmo. Hoje, se pensarmos em termos de tecnologia, qualquer movimento que você faz, seja ele, né, por impulsos elétricos, é matemática pura, porque você vai determinar uma intensidade, e determinar a intensidade você quantifica. Então, ela está presente em todos os segmentos, até na nossa capacidade de expressão, porque há uma grande relação entre matemática e língua materna. As duas se imbricam, né? Elas se impregnam. Me perguntaram uma vez, mas em relação à língua materna, a matemática não está presente? Está, para que a gente possa escrever todo o nosso alfabeto, nós precisamos apenas de duas figuras geométricas, um círculo e um pequeno segmento. Se eu quero formar a letra D, eu tenho o círculo, trago para cá esse segmento. Agora, se eu fizer uma rotação, você já vai ler outra letra, que é um B. É por isso que até as crianças escrevem espelhados. Não é por uma percepção, é por um domínio do campo topológico. Porque o B e o P, topologicamente, são as mesmas figuras no campo matemático. Aí repara, aqui não é a mesma coisa que eu tenho 1 e aqui também não é? Então eu não posso somar esse 1 mais a raiz não, porque é diferente. Só posso somar raiz com raiz. Outro experimento que eu gosto de fazer muito com os professores de língua materna, com os colegas, e se eu entrego uma expressão para ele, 2 vezes 4 mais 3. Se eu entrego a expressão aritmética, eles olham e dizem assim, não, mas eu sou da língua materna, eu não dou conta disso. Se eu voltar no outro dia, e perguntar para ele, quanto é que eu dobro de 4 mais 3? Sem menor dificuldade, eles respondem 11. Leitura e interpretação, só isso que eles fizeram. Mas apresentar essa linguagem matemática do qual nós não aprendemos enquanto linguagem, a gente acaba se distanciando. Então, esses são alguns dos mitos em relação ao campo do conhecimento matemático. Muita gente pensa que a matemática, a grande importância é o número, é você acumular dados, informações. Isso é muito secundário. O que pesa mesmo e que é importante são os métodos de raciocínio,
de pensamento, é aquilo que você utiliza para resolver e para encaminhar a solução das suas dificuldades. Aí que entra a matemática da maneira que ela pode ser útil, ela pode ser um instrumento para todas as outras ciências, enquanto uma linguagem, enquanto uma forma de pensar e de elaborar raciocínios. É aí que fracassa muito o ensino, quando ele se apega apenas à memorização, à ideia de número. Eu sempre acreditei no poder transformador que as ações da gente têm. E eu acredito que na nossa sociedade, principalmente no Brasil, a gente carece muito de gente interessada, gente nova interessada em pegar o batente, arregaçar as mangas e pegar os desafios que tem pela frente. Eu gosto muito de política e eu acho que é um ato político e revolucionário ensinar alguém alguma coisa e tentar mostrar para essa pessoa que tem um mundo de oportunidades e possibilidades. Aparentemente é só uma língua estrangeira, mas que abre muitas portas. E o professor, ele transmite muito mais que uma língua, muito mais que um conjunto de regras e normas gramaticais. Ele compartilha vivências, experiências, ele mostra para os alunos que eles têm capacidade de ir muito mais além e mudar a realidade deles e, consequentemente, das outras pessoas, como eu acredito que faço e acontece comigo. É um intercâmbio de ideias, né? Eu ofereço as aulas, compartilho as minhas experiências e vivências e recebo isso em troca também. E eu acredito muito que isso mude muita coisa. A gente começa com uma pessoa, depois mais 5 alunos, depois mais 10, depois é uma escola inteira, contagiada por um espírito de mudança, de transformação, que começa consigo e depois vai para todo mundo. O baixo desempenho de estudantes brasileiros em exames nacionais e internacionais de matemática chama a atenção dos educadores, que repensam os modelos de ensino e desenvolvem novas práticas para alterar esse quadro. Eu vejo hoje 2 fenômenos. Um lamentável é o grande fracasso do ensino da matemática. O resultado de todos os exames oficiais mostra esse fracasso. E o outro constitui algumas experiências novas ou algumas antigas revisitadas que nos dão alguma esperança de melhoria. Achamos que os currículos e a maioria dos livros didáticos tem que ser tudo revisto, eles estão fora de contexto, fora da sequência epistemológica da matemática e precisa ter uma revolução no ensino, abordando aquilo que realmente possa interessar e possa representar um avanço no conhecimento. Os nossos índices são vergonhosos, porque a gente está numa arrancada. Quando a gente vê esses índices, a gente tem inclusive um histórico. Na série histórica dos nossos índices, a gente vem vendo que as coisas estão melhorando, que os alunos estão apresentando uma melhora em relação ao que era o problema, é que a gente saiu de um patamar muito baixo em relação aos outros países com os quais a gente está sendo comparado. Então, é necessário a gente fazer um trabalho significativo com a formação dos professores, porque só com professores bem formados a gente vai conseguir sair desse lugar. Os desafios que a gente tem hoje para trabalhar com os professores que ensinam matemática é a gente tentar desvincular
o que a gente está fazendo na sala de aula, daquela experiência que a gente teve enquanto alunos, né? Porque as demandas hoje são diferentes e a gente tem documentos hoje no país que apontam para o ensino de matemática voltado para a resolução de problemas. Então, o que é resolver problema? Resolver problema é fazer alguma coisa que para mim é inusitada, resolver uma situação que eu nunca pensei nela, que traz um grau de desafio e que eu preciso colocar o meu pensamento em ação para resolver uma situação que eu nunca vi antes. Na realidade, eu sinto que nós estamos aprendendo ainda a trabalhar com a matemática, porque quando você analisa a matemática acadêmica, ela tem um viés extremamente abstrato, tá? E não é a característica mais forte nossa, que nós somos muito mais visuais do que abstrato. E a dificuldade, ela vem, eu acredito, da maioria dos educadores, né, não se autorizarem a realmente experimentar na prática os conceitos matemáticos, justamente para buscar aplicabilidade. Esse jogo funciona como? Nós temos 2 dados, um positivo e um negativo, e os alunos jogam esses dados. A soma desses 2 dados, se der positivo, ele vai no sentido da chegada. E se quando você joga e você faz a soma desses 2 dados, ele deu negativo, ele vai no sentido da saída. Então, através dos jogos, dessas atividades investigativas, nós estamos querendo acabar com esse mito que a matemática é difícil para as coisas. Então, nós estamos querendo botar para os alunos que eles trabalhem, que eles movimentem, não só o professor. Quem tem que fazer esse exercício são os alunos. Então, esse trabalho é justamente para isso, tirar um pouco esse medo da matemática que os alunos têm. A gente está vivenciando a prática com números inteiros, que são os números positivos e negativos e o zero. A gente discutiu inicialmente a compreensão desses números, junto com a interdisciplinaridade em geografia, onde a gente trabalhou com fusos horários, né, variação de hora no mundo. Trabalhamos a questão de altitudes e profundidades, né, considerando como zero o nível do mar. E trabalhamos principalmente uma questão que faz parte do cotidiano até das crianças, né, que é a questão financeira, de lucros e prejuízos, né? Então, na verdade, a matemática a gente já nasce vivenciando ela, né? É em todas as nossas práticas. A escola, a função dela aqui é sistematizar as vivências que nós temos no nosso cotidiano, né? Esse jogo é muito legal porque a gente brinca, a gente diverte e, do mesmo tempo, a gente aprende. Meu pai, ele já jogou um jogo parecido com esse, né? Quando ele era criança, na escola e tal. E ele gostou da matemática depois desse jogo. Ele foi gostando da matemática, estudando. Depois ele entendeu que a matemática é super legal. E hoje ele é engenheiro civil, faz orçamentos, projetos, trabalhando muito com a matemática. Antigamente a gente vivia um período aí muito técnico na história do nosso país, né? Onde os alunos eram meros repetidores de um processo passado no quadro por um professor. Ou seja, o aluno não era ativo no processo de ensino-aprendizagem. Hoje o aluno ele se faz ativo nesse processo. Então, qual que é a nova proposta da matemática aqui no colégio? A gente propõe, antes de iniciar qualquer conteúdo, uma situação problema, ou a gente traz uma atividade com caráter investigativo, ou uma atividade hoje integrando o lúdico com a atividade investigativa, onde eles vão vivenciar primeiro a matemática. A educação matemática, né, se formatava, né, pelo ótimo professor, aquele que mais reprovava. Então, não era um processo educativo, né? O excelente professor é aquele que reprovava muito, distanciando, então, o máximo em relação, né, ao adolescente ou à criança, né, desse campo de conhecimento. Então, no passado não se fazia, né, análise do processo, né, só se fazia do resultado. Graças a Deus que nos últimos, né, 18 anos, né, nós estamos, né, construindo um novo olhar sobre o processo educativo matemático. Hoje valorizamos muito mais, né, o processo do que é meramente, né, o resultado. Porque esse processo que demonstra, né, ter um raciocínio, porque podemos cometer, né, pequenos erros. Aqui eu trabalho essencialmente conceitos, né, de área, conceito de perímetro,
transformações da figura no plano, seja paralelismo, rotação, reflexão. Então, me permite trabalhar todas elas aqui. O objetivo nosso é possibilitar ao aluno a construção significativa, né, dos conceitos geométricos. Nós usamos esses recursos justamente para mediar, possibilitar ao aluno a mobilidade cognitiva. E não dá para eu fazer isso apenas abstratamente. Na realidade, nesses recursos pedagógicos que a gente usa, todos eles, né, fomentam o imaginário do aluno, consequentemente, né, desperta a criatividade, e eles passam a ter também o perfil de investigadores e percebem com mais clareza a aplicação da matemática no cotidiano. O propósito básico aqui é colocar o aluno no centro do processo de construção de um conhecimento que é dele. O álbum de figurinha, uma proposta assim dele ler a história da matemática, dele desenvolver uma curiosidade pela história, pela leitura, certo? E a partir daí começar a tomar um pouco mais de gosto pela matemática. Eu acho que nós, professores, temos assim que procurar propostas, né, que vão realmente cativar esse aluno, e esse aluno vai se sentir motivado a participar, entendeu? Porque o ensino está muito difícil, né? Hoje temos uma formação com uma condição, né, muito mais sólida, né, do que no passado. O aluno hoje, né, das licenciaturas de matemática sabe a grande importância de se trabalhar com a didática, com a metodologia. Não é só ter o domínio técnico do conteúdo, mas o como, né, e o quando ensinar. Hoje eles trabalham isso muito bem. Na minha formação se valorizava muito mais o bacharelado do que o processo, né, educativo, né? Então avançamos, né, amplamente, mas, né, se não conseguirmos construir uma estrutura sólida, né, do processo educativo, né, nós não teremos, né, um país com um futuro. O melhor capital é o capital humano, e o capital humano se forma no processo educativo. Ela tem uma função muito forte de defender a democracia, a Constituição e as instituições, né? E hoje nós estamos vivendo um momento em que, mais do que as conquistas sociais do último período, o que está sendo ameaçado é a democracia, é o Estado democrático de direito, né? Então, várias universidades no Brasil inteiro estão tendo levantes estudantis e de professores contra o golpe, e acho que a PUC Minas não poderia ser diferente. As pessoas nas ruas, né, demonstrando a sua insatisfação, a defesa da democracia, né, a exigência de que essas apurações, respeito à lei nessas apurações, a gente está vendo, né, alguns juízes, obviamente não é o judiciário, mas alguns juízes, especialmente o juiz Moro, né, alguns promotores exacerbando, extrapolando da sua função constitucional, agindo mesmo até contra a Constituição, como foi a divulgação dos grampos contra a presidência da República. Isso é escândalo, isso é um absurdo jurídico, né? Então, acho que mostrar essa insatisfação, né? Mostrar que a população está vendo o que está acontecendo, esse golpe, essa manipulação midiática, e se insurgir contra isso. Está em jogo a democracia. Essa luta foi muito cara, custou a vida de muitas pessoas, custou a nossa juventude, que lutamos pelo restabelecimento das eleições diretas e pelo fim do regime militar. Todas aquelas pessoas que se colocaram a favor de um regime democrático, da instalação das liberdades, do direito de manifestação, estão sendo convocadas nesse momento a impedir que se faça um golpe institucional que tem 3 pilares, né? O judiciário, absolutamente articulado com a oposição partidária do Brasil, com
combinando as suas ações com os meios de comunicação hegemônicos. O golpe também sinaliza uma situação nova no Brasil, onde que nós teremos um estado de exceção, um estado policial, e isso poderá nos causar sérios danos, não só do ponto de vista da nossa construção democrática, mas fundamentalmente da ampliação e da manutenção dos direitos sociais conquistados a duras penas ao longo dos últimos anos. Não vai ter golpe!